é tão importante nesses dias que a gente vive de tanta informação, de tanta turbulência, de tanta demanda, de tanto compromisso, a gente ter esse momento aqui de paz. Bem no começo da semana, para acalmar o coração, para nos concentrarmos, para nos conectarmos com a espiritualidade, para começarmos a semana um pouco mais em paz. Como disse o Celso, para acalmar nossos corações, né? E quem já me conhece há mais tempo sabe que quando eu vou preparar um tema para compartilhar com vocês, eu procuro sempre observar o que tem acontecido comigo, o que tem acontecido ao meu redor, as situações, os sentimentos. E o que eu comecei a perceber? Hoje eu tenho 43 anos. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito de buscar conhecimento, muito de querer pesquisar sobre tudo. E eu comecei a perceber uma certa resistência inconsciente mesmo, sabe? Às vezes alguém falava alguma coisa, eu já falava, não é isso. Às vezes alguém falava alguma coisa diferente, isso eu já sei. Eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Não sei se é por a gente já ter vivido um pouquinho mais, de repente ter diminuído essa vontade de estar aberto para aprender. E por isso que eu trouxe esse tema de hoje para nós pensarmos juntos. Então é ser aprendível entre aspas, porque eu estou usando essa palavra com um significado diferente do que ela tem. É ser aprendível no sentido de nós estarmos abertos a ouvir, de ter humildade para ouvir o que qualquer pessoa comenta com a gente. Pode ser um conhecimento novo, pode ser sobre uma tecnologia, pode ser sobre algo que nós fizemos. Eu percebi que no piloto automático a gente começa a dizer não. Alguém fala assim para você, você percebeu que você falou de tal jeito? Não falei assim não. Não foi porque é alguma coisa, ou a gente se justifica. Então, a ideia da noite de hoje é nós aprendermos a voltarmos a aprender, sermos aprendíveis e não aprendizes, porque aprendiz significa que existe um mestre mais experiente e alguém com menos conhecimento para aprender com ele. E a ideia hoje é nós aprendermos com todos. Muitas vezes as crianças que nessa existência viveram menos do que nós aqui, têm muito para nos ensinar. Então essa é a ideia de não termos orgulho, de não termos vaidade, de não acharmos que porque o outro é mais novo, ele não tem o que acrescentar, ou de repente se eu já faço um trabalho há muito tempo, se eu já tenho uma experiência e chega alguém novo e traz algo novo, eu já tenho uma resistência. Então quais os principais motivos que nos impedem de sermos aprendíveis? O orgulho e a vaidade. Então chega um momento que a gente acha que a gente já sabe, que a gente acha que a gente já aprendeu. E é aí que a gente impede os novos aprendizados. E por que isso é tão importante? Qual é o principal aprendizado que nós temos que ter essa vontade de ter aqui na Terra, nessa existência? Aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre quem nós somos. Porque é através desse aprendizado que nós vamos conseguir ir nos descobrindo e fazermos a nossa reforma íntima. Muitas vezes é constrangedor, é difícil a gente ouvir o que o outro nos traz sobre a gente, mas a gente tem que ter essa vontade de ouvir. A maioria das pessoas não fala sobre a gente com carinho, porque normalmente elas vêm falar sobre a gente no momento que elas estão irritadas com a gente. Então que a gente aprenda a tirar esse tom dessa voz e ouvir só o que a pessoa trouxe. Porque normalmente ali tem muitos indícios do que a gente realmente precisa melhorar. Tem coisas que nós já sabemos e tem coisas que a gente ainda não percebeu. E é através da voz do outro que a gente vai ter essa indicação. Né? E isso é tão forte aqui na doutrina que na questão 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta sobre o meio mais eficaz para o homem se melhorar e resistir ao mal. E qual que foi a resposta dada por Santo Agostinho? Todos nós já sabemos a resposta, mas é aquilo que o Santo falou. A gente consegue pôr em prática? Qual que é a resposta dele? Conhece-te a ti mesmo. Então nós já sabemos disso, mas na vida real, na
prática no dia a dia, é difícil de aplicar, né? E o que Santo Agostinho nos propôs? Que todas as noites a gente faça uma reflexão. Aquilo que eu estou fazendo bem, eu continue fazendo. Aquilo que não foi tão bom ainda, amanhã vou fazer diferente. E quantas noites a gente realmente faz? Quantas vezes a gente dorme usando o celular? Quantas vezes a gente às vezes só faz uma prece decorada e a gente realmente não dá atenção para isso? Às vezes a gente passa o dia todo com os compromissos e o que é mais importante para a nossa existência, que é aprender sobre nós mesmos, nós não damos atenção. E nós que estamos aqui na doutrina, nós temos as ferramentas para isso, né? A doutrina nos traz toda uma bibliografia sobre a nossa história, de onde nós viemos, qual que é a finalidade da nossa existência, para que nós estamos aqui. Então, nós temos esse conhecimento do que nós precisamos é pôr em prática. E não tem nada de novo. Nós que estamos aqui buscando, nós já sabemos sobre isso. Falta a gente pôr em prática. É orar e vigiar, é estarmos sempre atentos, todos os dias, em todos os momentos. Realmente prestando atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nas companhias espirituais que nós estamos atraindo para nós, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E aqui eu gosto sempre de fazer esse comentário. E é importante nós estarmos atentos às nossas atitudes, não às atitudes dos outros. Vocês já perceberam como é muito fácil a gente resolver a vida de todo mundo? A gente sempre tem uma solução para o outro, a gente sempre tem uma crítica para o outro, um julgamento para o outro. Mas a nossa existência, que é que importa, muitas vezes nós não olhamos, né? Então, que a gente não tem esse direito de comentar a vida do outro. Nós não sabemos o que ele está passando, qual que é a história, qual é a vivência, quais são as dores, quais são os desafios. Provavelmente ele faz o melhor possível dentro do que ele pode, né? Então, que nós cada vez mais olhemos para dentro de nós, né? Vocês conhecem aquelas pessoas que têm o hábito de falar assim: eu sou muito bom em ler os outros, eu sou muito bom em ler as pessoas. Quando eu ouço isso, me dá até uma agonia, porque a maioria dessas pessoas usam isso só para criticar. É para criticar, é para julgar, é para mostrar que percebeu o defeito do outro. Nunca é para apoiar, para direcionar, para orientar. Então, se você consegue enxergar, se você consegue saber o que o outro precisa melhorar, se Deus te deu essa capacidade de olhar para o outro e entender, por que não usar isso para o bem? Por que usar para criticar, para julgar? Né? É um desperdício Deus ter te dado uma qualidade dessa e você não usar para fazer o bem para o outro. Né? E é sempre muito importante, sempre quando alguém traz algo para nós de uma forma rude, nós não revidarmos. João Adiante, ele sempre nos disse que quando a gente revida, a gente entra na frequência do outro. E se ele está falando com a gente daquela maneira, é porque ele está em equilíbrio. As pessoas equilibradas, felizes, que vibram amor, que vibram luz, elas vão sempre procurar falar com carinho, sempre da melhor forma possível. Elas nunca vão usar agressão. Né? E é aqui que a gente usa essa palavra, a gente encontra esse tema de hoje, que é o ser aprendível. É o ser aprendível, é o estar disposto a ouvir, é o estar disposto a refletir sobre aquilo que nós ouvimos, mesmo que doa, mesmo que cause uma sensação de estranheza no primeiro momento, né? Mas é aquela ideia de repensar, de pensar como que eu posso melhorar, de ter essa certeza que eu não sei de tudo, mesmo que algo que eu já tenho estudado muito. Nós sempre estamos aprendendo, nós sempre temos o que aprender. Na minha casa eu tenho 2 filhos, tenho um de 10 anos e um de 13, e eu sempre brinco com eles assim: eu cheguei nessa existência um pouquinho antes de vocês, então eu tenho algumas coisas para ensinar, mas vocês vieram de lá bem depois de mim, então vocês têm muito que me ensinar também. Eu sempre procuro criar essa troca com eles, porque são gerações diferentes, a gente enxerga as coisas de jeitos diferentes,
E essa troca fica muito especial. É muito importante a gente estar aberto a isso, né? E eu sempre brinco com eles assim, que sempre tem mais de um jeito de dizer a mesma coisa. Eu falo, então nós temos os nossos combinados aqui. Um percebeu que o outro está fazendo diferente, não é para dedurar, não é para vir falar para mim, é para falar para o irmão, falou, você não percebeu que a gente combinou outra coisa? Você está fazendo diferente, vamos fazer certinho, vamos fazer aquilo que a gente combinou? A ideia é nós nos ajudarmos e não dedurar o outro. Não mostrar o defeito do outro, ajuda o outro a fazer aquilo que ele ainda não consegue, né? E isso tem dado certo, a gente tem trabalhado isso lá em casa. E vocês já perceberam, isso dói de falar, como muitas vezes nós temos comportamentos de crianças mimadas, nós adultos. A gente aceita a vontade de Deus, desde que ela seja nossa. Quando alguma coisa sai diferente do que nós gostaríamos, diferente do que nós planejamos, muitas vezes a gente se comporta como criança birrenta mesmo. Nós somos muitas vezes infantis espiritualmente. E é isso que nós precisamos ter muita atenção, né? Realmente confiar no nosso processo, confiar no propósito que a espiritualidade tem para nós. No nosso processo de despertar, se a gente for prestando atenção, nós vamos recebendo pequenas dicas. Aos poucos, a gente começa a enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Mas por quê? Porque eu não tinha maturidade para isso, eu ainda não tinha capacidade interna para lidar com aquilo. Então, a partir do momento que eu estou disposto a ouvir, disposto a receber essas dicas, disposto a prestar atenção, tanto os nossos amigos aqui da Terra quanto a espiritualidade vão sempre nos dar novos insights. E a partir disso a gente continua com o nosso progresso, com aquela certeza de que nós não sabemos tudo, que a Terra é um planeta escola e que nós escolhemos estar aqui para estar em aprendizado, né? E aos poucos nós vamos despertando, nós vamos descobrindo, nós vamos melhorando, cada vez nós vamos tendo mais clareza dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, de como a gente pode influenciar o mundo, né? E hoje nós temos que ter certeza que nós já somos muito melhores do que nós somos. Se a gente parar para imaginar tudo que nós já devemos ter feito, até nessa vida mesmo, ou em outras, olha o quanto nós já melhoramos. Então a nossa ideia, o nosso foco tem que ser sempre para melhor. Olha como eu já melhorei. É muito mais gostoso olhar pelo quanto eu já melhorei do que pelo quanto falta, né? Essa consciência de que nós já evoluímos muito é muito importante. Um outro ponto que eu queria trazer para a nossa reflexão. Vocês já repararam que quando a gente coloca a culpa em tudo, a culpa está sempre no outro, a culpa está sempre no clima, a culpa está... Se alguma coisa no meu trabalho não deu certo porque meu chefe não me apoiou, se eu respondi mal educado para alguém porque ele falou primeiro, a culpa é sempre do outro. A gente tem essa tendência de tirar a nossa responsabilidade e culpar o outro pelo que nós fazemos. E isso impede o nosso crescimento também, porque a gente deixa de olhar para nós. Se eu olho para a minha atitude e eu me responsabilizo, eu cresço com ela. Agora, se a culpa for sempre do outro, se a responsabilidade não é minha, como que eu vou melhorar, né? E aí, Joana de Angeles nos dá um puxão de orelha. Toda vez que eu vou falar sobre isso, me dói o coração. Ela fala que, na verdade, o que nos falta é vontade. É vontade de fazer diferente, é vontade de acordar todos os dias com ânimo, com alegria, de acreditar no processo. Nos falta vontade e a gente fica culpando um monte de pessoas, um monte de coisas, um monte de situações, e o que nos falta é vontade, né? Então, quanto mais consciente nós tivermos disso, mais nós vamos acelerar nossa evolução. Mais claro fica o nosso caminho para a evolução, né? E é muito importante nós pensarmos que tem que ser um degrau de cada vez. A gente precisa aprender a comemorar cada pequena vitória, porque é muito difícil. Se fosse fácil, a gente já estaria lá em cima, lá longe. E a gente não está porque é difícil, porque tem que ser um passo de cada vez, um degrau de cada vez. E a gente precisa aprender a comemorar. A gente reclama muito e comemora pouco.
Quando a gente comemora cada passo que a gente deu, vem um entusiasmo diferente, vem uma vontade nova, renova essa vontade de eu posso, eu consigo. Se eu dei mais esse passo, eu posso ir além, eu posso mais um. Agora, quando a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. A gente não consegue transformar tudo de uma vez só. E aí o sentimento é muito ruim. É um sentimento de, poxa, eu não consigo. Ah, eu não adianta que para mim não dá certo mesmo. Mas não dá certo porque a gente quis fazer muita coisa de uma vez só. A gente tem que escolher uma coisa para a gente focar em cada vez. E comemorar. Comemorar muito. Vibrar muito. Porque não é fácil. E se não é fácil, a gente merece essa comemoração. Gente, sem pressão, sem culpa. A gente vai tropeçar no meio do caminho. A gente vai errar de novo, mesmo naquilo que já fazia tempo que a gente não errava. E aconteceu, levanta e segue. Levanta a cabeça, amanhã é um novo dia, vai ter um amanhecer novo, é uma nova oportunidade. A gente precisa ter essa sensação. Essa sensação de que foi só um tropeção, eu não caí, né? Porque senão vai ficando tudo muito pesado, muito pesado. E a nossa vida é para ser leve. A gente nasceu para ser feliz, a gente nasceu para aprender, para ter um processo, para evoluir. Mas isso não precisa ser pesado, não precisa ser triste. A gente pode ser feliz no caminho, aproveitando essa trajetória, né? E nos dedicando ao máximo ao bem, o máximo que a gente puder fazer, nas simples coisas, porque quanto mais bem nós fizermos, mais nós vamos nos sentir bem e vamos atrair as boas companhias que vão nos guiar, vão nos orientar, vão nos dando a direção, vão nos intuindo e a gente vai conseguindo cada vez mais, com mais clareza, com mais alegria. E um ponto muito importante, né? Eu acho que a gente precisa ser mais benevolente. Benevolente com o outro e com nós mesmos. A gente julga muito. Muitas vezes, aquilo que a gente está julgando no outro é alguma coisa que nós já superamos. Mas essa outra pessoa que nós estamos julgando já superou muitas coisas que eu ainda não. Então, cada um está no seu processo, cada um está no seu momento. Então, que a gente consiga ouvir mais, ter mais paciência, ser mais aquele ombro amigo, aquele coração bondoso. É tão gostoso quando alguém nos ouve, é tão gostoso quando alguém nos acolhe, quando a gente está com o coração aflito, alguém nos acolhe. Então, vamos fazer isso pelo outro também. E uma coisa muito importante também, a gente precisa ter esse amor, esse carinho com a gente também. Muitas vezes, quando um amigo vem contar que errou, ou que está passando por uma situação delicada, a gente acolhe, a gente abraça, a gente procura ajudar a resolver, a gente coloca um olhar diferente, a gente tenta direcionar. E por que quando a gente erra, a gente é tão duro? Se a gente nos tratasse com o mesmo carinho que a gente trata o outro, a nossa vida seria muito mais leve. Normalmente a gente se cobra muito. Então, se a gente procurar nos tratar como a gente trata o nosso melhor amigo, com certeza a gente vai dar mais atenção, mais colo, mais carinho e menos julgamento. E eu queria propor para vocês um outro exercício também, que é muito especial. O dia que me pediram para fazer, eu morri de medo. Porque eu, nesse julgamento todo, eu tenho uma boa tendência ao perfeccionismo. Me pediram para conversar com 3 pessoas bem próximas e pedirem para me descrever. Eu falei, não vou fazer isso não. Vão falar tudo que eu faço de errado, vão falar todos os meus defeitos, eu vou ficar muito triste. Mas eu tive coragem e fiz. Gente, foi tão incrível. Essas 3 pessoas me falaram de coisas assim tão especiais, de momentos que eu estive ao lado delas, de palavras que eu trouxe em momentos de dificuldade que eu não me lembrava mais, mas aquilo me fez tão bem, no sentido assim de, opa, eu preciso me olhar assim como uma pessoa que vem também, uma pessoa que procura olhar para os outros, que erra, mas que também acerta muito. Então, para mim foi muito especial, foi muito difícil ter a coragem, mas eu fiz e valeu muito a pena.
E convido vocês a fazerem isso também, vocês vão ouvir coisas incríveis, é muito especial. É especial ouvir do outro, um outro olhar. Muitas coisas a gente nem imagina que as pessoas pensam sobre isso. E é importante nós sempre nos apoiarmos. Muitas vezes a gente espera a aprovação do outro, o incentivo do outro, em tudo. Quando você quer fazer um curso novo, quando você quer mudar de trabalho, quando você quer mudar de cidade, a gente espera que o outro nos aprove. E a gente tem que ouvir a nossa voz, a voz do nosso coração. Nós temos que ser o nosso principal apoio. Ninguém melhor do que cada um para saber o que é melhor para si, né? Então, é um apoio assim, carinhoso mesmo, de conforto, de saber que eu tenho uma espiritualidade em mim, uma espiritualidade que me apoia, que vai me apoiar nesse processo de autoconhecimento, que não é fácil, que a gente se choca com algumas coisas que a gente descobre sobre a gente, mas que nós também vamos descobrir muitas coisas especiais. E ao longo do caminho, treinando a humildade em nos desculparmos. Às vezes eu vejo que a gente tem muita dificuldade em se desculpar. A gente fica triste, às vezes, quando a gente magoou alguém, mas a gente tem muita dificuldade de abrir o nosso coração, de chegar para a pessoa e falar a verdade mesmo, falar, olha, eu estava muito cansado, eu cheguei cansado, eu tive muitos problemas no meu trabalho hoje, me desculpa, eu descontei em você. Eu não sei vocês, mas eu já fiz isso algumas vezes. E a gente faz isso nas pessoas mais próximas. É quem mais nos ama, quem mais está ao nosso lado. E a gente tem a dificuldade de verbalizar isso. E para o outro é muito importante também. É algo que vem do coração, né? É algo tão simples de dizer, mas tão difícil, né? Então, essa ideia do despertar é evoluirmos, a nos conhecermos, a pensarmos positivo, é não olharmos para o passado como algo pesado, algo desafiador. Lá no passado eu fiz o que eu tinha capacidade de fazer naquele momento. Se hoje eu já enxergo que aquilo não foi tão legal, é porque eu já melhorei, porque eu já consigo enxergar que aquela atitude minha do passado não foi bacana, então eu não vou fazer mais. Então a gente tem que olhar para o nosso passado com essa ideia de aprendizado, falar como eu estou diferente hoje, que coisa boa, e não ficar triste por aquilo que nós fizemos. Nós tínhamos aquela capacidade naquele momento, aquele conhecimento, aquela condição de fazer o que a gente fez. Nós fizemos o melhor que nós podíamos. E se hoje nós podemos fazer mais e melhor, melhor. Né? Então, essa busca pelo autoconhecimento, ela é muito especial, não é fácil, é muito importante. E eu trouxe um vídeo aqui para compartilhar com vocês, que eu acho que é uma analogia boa. É uma cena de uma Olimpíada de 1984. Então, as Olimpíadas modernas, elas são mais antigas, mas só em 84 que foi inserida a maratona feminina. E naquele ano, apesar da festa da cerimônia, de abertura e da comemoração, da estreia da maratona, teve um fato que marcou muito mais. Muitas pessoas que assistiram não se lembram que foi a vencedora da maratona, mas a maioria das pessoas se lembram dessa cena. É da Gabriela Andersen, que ela é uma suíça, que no finalzinho da maratona ela estava com câimbras, ela estava cambaleando, ela estava quase caindo, ela chegou quase se arrastando, mas ela fez questão de concluir a prova. Ela foi ovacionada, a arquibancada toda parou, o pessoal aplaudiu, e os médicos vieram para perto para apoiá-la, para ajudar a segurar. Ela não aceitou ajuda, porque ela precisava cruzar a linha de chegada sozinha para ela ser considerada uma completista. Se ela aceitasse ajuda antes, ela perderia isso.
E eu comparo muito a nossa existência com essa cena. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar com vocês e depois a gente conversa um pouquinho mais. Olha só essa história que inspiradora. Uma das histórias de superação mais famosas das Olimpíadas aconteceu no ano de 1984 em Los Angeles, na estreia da maratona feminina nos Jogos. A imagem da suíça Gabriela Anderson se aproximando da linha de chegada entrou para a história. Após um desgaste de mais de 2 horas e 40 minutos de prova, Gabriela entrou no estádio mal conseguindo se manter em pé. Rapidamente, os médicos se aproximaram para ajudá-la, mas ela recusou, pois queria passar pela linha de chegada sem ajuda para não ser eliminada. Mesmo cambaleante, a corredora se manteve de pé e seguiu caminhando até a linha de chegada, sendo ovacionada pelo público. Ela acabou a prova na 37ª posição, virando um símbolo de perseverança e espírito esportivo. A Gabriela não conseguiu nenhuma medalha, mas ela conseguiu completar o propósito dela. O exemplo que ela deu naquele dia marcou todas as pessoas que estavam assistindo. E eu acho que isso serve para nós. O importante não é a posição que nós chegaremos. O importante é nós cumprirmos as nossas provas com aquela vontade que ela demonstrou ali. Com cãibra, ou a gente pode chegar com cãibra na alma, a gente pode chegar ali cambaleante, mas que a gente não desista dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. E que nós nunca deixamos ninguém tirar o brilho da nossa vitória. Nas Olimpíadas de Inverno desse ano, teve um repórter que ele quis ser bem deselegante na entrevista com uma atleta chinesa, a Ellen Fenghu. Ela é uma atleta muito premiada, ela é medalhista, ela é uma pessoa super dedicada e naquele momento ela tinha ganhado 2 medalhas de prata. E no momento da entrevista, a pergunta que ele fez para ela foi a seguinte: como que você sente tendo perdido 2 medalhas de ouro? E ela respira bem fundo, ela deu uma gargalhada assim tão espontânea, achei aquilo incrível. Ela olhou bem para ele e disse o seguinte: eu não perdi 2 medalhas de ouro, eu ganhei 2 medalhas de prata. E isso é muito diferente. Então, assim, ela poderia muito bem ter se diminuído e ter aceitado essa maneira como o repórter falou para ela, mas ela não se diminuiu. Ela sabe o quanto ela batalhou para chegar ali. Não importa se ela chegou em primeiro, ela chegou. E ela chegou em segundo lugar. E para a história dela, isso é muito importante. Então, que a gente nunca permita que ninguém nos diminua, em situação alguma. Que a gente sempre tenha consciência conosco, na nossa consciência, e o nosso sentimento no nosso coração, de que a gente fez o nosso melhor. Porque não importa o que ninguém disser da gente. A gente sabe do nosso valor. E na vida, assim como na maratona, nós precisamos ter um propósito que nos move, um porquê. A gente tem que ter um porquê acordar todos os dias. Um acordar com alegria, com vontade, com determinação, com vontade de espalhar luz, de ser luz, de conviver com as pessoas, sabe? Que a gente possa percorrer o nosso percurso com honra, que não importa o que digam para a gente, que a gente tenha certeza sempre do nosso melhor, que mesmo se nós chegarmos cansados, com dores, com sofrimentos, que a gente não desista. Isso aqui é muito importante. A cura, ela não precisa de perfeição, ela precisa de presença.
A nossa cura precisa de presença, de constância e de perseverança, e não de perfeição. Todos nós nascemos, estamos aqui para sermos vencedores. Nenhum de nós veio ao mundo para ser um perdedor. A gente veio aqui para ser feliz. A gente veio aqui para mais, para sermos mais, sentirmos mais, vivermos mais, compartilharmos mais, amarmos mais. A gente está aqui para isso. Então, que mesmo chegando no vale antes, que nós possamos ser, cada um de nós, completistas da nossa história. E quando nós voltarmos para o mundo espiritual, os nossos anjos vão nos receber, nossos amigos, nossa família espiritual, porque eles torcem por nós, eles vibram por nós, eles só não podem nos tirar da prova. Porque senão seria igual a Gabriela. Se eles conseguissem colocar a mão na nossa prova, nós perderíamos o mérito. Então eles estão nos intuindo, estão nos ajudando, estão nos apoiando, mas eles não podem fazer por nós, porque a vitória e o mérito tem que ser nosso. A batalha vencida precisa ser nossa. Então, qual que é a minha grande mensagem da noite? Nós não precisamos fazer grandes coisas aos olhos do mundo. Nós precisamos fazer grandes coisas aos nossos olhos, para nós sermos completistas da nossa história. Nós precisamos colocar grandeza em amor e valorizar tudo que nós fazemos. Cada próximo passo, cada conquista. E se a dor está muito intensa, é porque aquela prova está chegando no fim. Assim como aconteceu com a Gabriela. Vamos acreditar, vamos dar mais um passo, vamos nos dedicar que nós vamos conseguir. Porque os nossos amores esperam por isso, nosso Pai Celestial espera por isso. Siga em frente. Vamos prosseguir. É só mais um passo, é hoje e é o agora que nós temos. O ontem é só um aprendizado. Vamos olhar para o ontem como aprendizado. E o nosso amanhã depende do nosso hoje. Então, o único tempo que nós temos é o hoje. É o agora. E para finalizar, eu trouxe uma frase da Clarice Lispector para compartilhar com vocês. Ela diz assim, ó. Dizem que a vida é para quem sabe viver, mas ninguém nasce pronto. A vida é para quem é corajoso o suficiente para se arriscar e humilde o bastante para aprender. Então, que nós saiamos daqui hoje corajosos e cada vez mais aprendizes. Gratidão por compartilharem essa noite comigo. Desejo a cada um de nós muito amor, muita paz.